Aula de Yorubá por correspondência do professor Gilberto Baraúna. Nesta gravação apresentaremos as lições de 1 a 10 das apostilas fornecidas aos alunos. Primeira lição: Eko Kini. Baba Umbué Odo. Babacan Umbué Odo Ni Ode. Iginiofi Umbué Odonan. Dada Atibade Ba Ni Ibe. Ngonfé Ba Bué Odonan. Bademu Obé Ofé Ba Bué. Dada Fé Babá Bué Pelu. Eko Keti. Iba Omifó. Bade Dide Ni Odede Ni Ojoka Ni Oko. Ofé Lobuomi Ni Nuamu Latimu. Amu omi wa ni ebweka ni odede. Badefi ba buomi ni nuile. Obwe omina ba ona odelo. A iba omi bo ni enu ona. O fo. Eko keta. Bade atifemi bue odo. Dada kodide ni ibiti o unha ibana. Feminica ni oho oba erin ilelo. Odona tobi pupo. Bade kole da abue. Opue femi Padakiowa ba bue. Bade atifemi bue odona kuro nibe. Dada unha ibare koba uombe. Fun oloko ho jasi salon. Eko keri. Bade unle omunkan lo. Bade lofo ashoni odo ni ojokan. Obu omikun inu ikoko amo nlakan. Obue oponfifekan si ebue ikokonan. Ofé fioché fo achore ni idi odo. Baba abuekan di obakan si eba onan. Omondekan jade latinu obanan. Oju okonlakan Babade ni idi. Bade re e bagigunkan ole lo. Omona ho. O unfé fo igi obakotia. Bade rafé nan omonambi. Ofé nan. Eko karum. Ojoibi aje. Aje je omum babacan ni onje ojo. Ni ojokan omon na unche ojoibire. Ojo oja ni aje unche ojoibire na. Awo omonde ebuere
Wasibelatiki. Umomje, umomu, umonsibere idio. Akole sobi, idio na tibadum to. Shubon, ajeni ojo daraju, ninu wo. Eko kefa. Badebo adiamole. Badefi okobwe irokani okore. Obo okuadiana mole ninu irona. Oa fi ibabuomi. Ofo owore. Ora fi oxe fo pelubi. Ofi fo. Badekofe ki okuadiarum ni owore. Ofi oshowe arare pelu kioto sum. Eko kechi. Ako adiakan fu. Ako adiakan ku. Ako adiako si oju ona ni ebaile. Bade beba dada ki obawon bwe oku adiana. Shubon dada ko. Kofe ba bwe. Bade ni ese oku adiana. O fa lo. Eko kecho. Dada nge igi bibwe. Igi la bibwe kan wani oke dada. O bwe a ke kan o fe fige lule. O bakan wale rin igi la bibwe na. Dada kofe ki igi wolu obana mole. Bade badada ni ibiti o unge igina. Ofe ki okun fa kuro ni ibi oba. Eko kesan. Bade fiokun fa igi. Bade lora okunti o Nippon kani oja. Ofi di eka kan ni okei gibi buena. Bidadati unge. Bade fi okun fa. Bade fi obon han pupoju dadalo. Igi bebe na ko o lu obana molebo. O si odikeji laiba nkankan je. Eko mewa. Bola le ebunlo. Mori awon monde meta ni ebaileka. Aje ni o daba. Ju ninu awon omondena. Bola le ebunlo. O fe fi ebana. Aje fa bola ni apa pada ki o manan. Ika ni bola biobana omona. Assim tivemos apresentadas as 10 primeiras lições do curso de Yorubá do professor Gilberto Barão. Vamos observar a primeira lição que foi lida nesta fita. É Kokini. Aí podemos observar nesta primeira lição a palavra Odo.
A palavra odor significa pilão, mas existem outras palavras homógrafas, quer dizer, escritas da mesma maneira, apenas com o acento tonal diferente. Nós temos odor, quer dizer, as duas sílabas pronunciadas com a mesma intensidade e que significa o algarismo zero. E temos odor, com a sílaba mais forte na primeira, e significa rio. Portanto, são três palavras com as mesmas letras, apenas com a acentuação diferente. Nós temos odo, que significa rio, temos odor, que significa zero, e temos odô, que significa pilão. Podemos ver também aqui, nesta primeira lição, ali dada atibade ba ni ibe. Esse ba, quando um verbo em Yorubá tem a sua vogal repetida, trata-se da voz passiva na terceira pessoa do singular. O pronome aí é repetido, e é a repetição da última letra. Ba significa encontrar a ele ou auxiliar a ele, ou encontrá-lo ou auxiliá-lo. Temos também aqui embaixo escrito umbué. Umbué significa esse N colocado antes do verbo, antes da palavra, não significa a letra N, mas sim a vogal o N, que foi elidida a parte U, ficando somente colocado o N, mas se pronuncia o umbué, como se tivesse o U presente. Bom, temos nessa primeira lição essas coisas a ressaltar. Vejamos na segunda lição. Nós temos uma palavra ali escrita ONA, O-N-A, que vocês geralmente procuram pronunciar como ONA, mas todas as vezes que a letra A em Yorubá estiver depois do N, ela deve ser anasalada. Então, em vez de dizer ONA, você tem que dizer ONAN. A mesma coisa acontece com o O. A letra O, quando está após a letra M, a consoante M, em vez de se pronunciar MO, se pronuncia MO. Outra observação é aqui a palavra ODD. Repare que esta palavra, que significa varanda ou pátio, ela tem todas as três acentuações baixas. Então você deve pronunciar ODD, baixo. Todas as três com a mesma altura. ODD, com a mesma altura. Temos também a palavra ali, NAN. É o caso que eu disse, quando o A está depois do N. Em vez de você dizer na A, você diz NAN. Anasala todas as vezes que o A estiver após o N, a consoante N. Terceira lição, o ecoqueta. Nós temos a palavra tobi. A palavra tobi é um caso excepcional da língua iorubá. A língua iorubá tem verbos como esse, tobi, que significa ser grande. Porque você pode dizer assim, adja lá, cachorro grande. Mas se você disser adja tobi, você está dizendo o cachorro é grande, porque o verbo tobi é verbo ser grande. Como este, existem vários que eu irei chamando a atenção. Que nós não temos em português esse caso de verbo ser grande, por exemplo. É necessário prestar atenção. Embaixo dessa lição tem fun olocó.
fun holocó quer dizer para o professor. É uma observação que o autor do livro está fazendo para o professor sobre a palavra Ró Jassi Saló. Quer dizer, Ró significa fugir com medo. Ele está, porque na lição tem a palavra Ró lá em cima, ele então acrescenta aqui embaixo essa observação para que seja feita pelo professor. Vamos à lição 4. Na lição 4, querem, nós temos que observar ali o Odo. Foi o que eu falei sobre o caso de Odo e Odô, com mesma acentuação. Nós tivemos na lição anterior falando em Odô, que foi o pilão. Agora nós estamos falando aqui em Odo, que é o rio. Badê foi lavar a roupa no rio um dia. Esse Odo aqui não é pilão, é rio. Temos também aqui uma parte que nós dizemos aqui, deixa eu ver, Axoré, a roupa dele. Vocês reparem que Axó tem o Xó é uma acentuação mais alta do que o Ré que vem após. Então, em vez de dizer Axoré, você diz Axoré, porque Axoré quer dizer roupa dele. Se fosse Axoré, é sua roupa ou tua roupa, a roupa da pessoa com quem a gente está falando. No outro caso, é da pessoa de quem nós estamos falando. Prosseguindo, teremos Ra. Ra, essa palavra Ra, você pronuncia como se fosse o H fosse um R suave, Ra, em vez de dizer H, porque o H em Yorubá tem um som sempre de Ra, um som de um R suave. Como também Ró. Ró, você em vez de dizer O, você diz Ró, tem um som de um R suave. Vamos prosseguir com a quinta lição, o Ekokarum. Quinta lição, Ekokarum. Esse Ekokarum é Ojó Ibi Ajé. Ojó Ibi, Ojó é dia, Ibi é nascimento. Ojó Ibi é dia do nascimento, o dia do aniversário. Temos também uma palavra ali seguinte que é Ijô. Ijô é uma palavra, é um substantivo, como sempre em Yorubá, derivado de um verbo, porque os verbos em Yorubá têm sempre uma sílaba somente. Na maioria dos casos, 95% dos casos, o verbo em Yorubá só tem uma sílaba, feita com uma consoante seguida de uma vogal. Jo é o verbo dançar. Jo. Quando este verbo é prefixado com i, o verbo se transforma em substantivo e passa a ser dança. Quer dizer, jo é o verbo dançar e jo é o substantivo dança. Prosseguimos, temos Omondê. Omondê é a tradução de Omondê, é criança, menino, criança. Omondê, você nota que o O está antes do M, portanto deve ser anasalado. Você não diz Omodê, você diz Omondê, anasala o O que está depois do M. Temos também, na frente de Omondê, nós temos a palavra Awon. Awon é a palavra que corresponde ao pronome da terceira pessoa do plural do caso reto e que em Yorubá é usado para pluralizar um substantivo. Você tem um substantivo ajá, que significa cachorro. Se você bota Awon ajá, você está dizendo cachorros no plural. E o E é livro. Se você é Awon e o E são os livros.
Vamos prosseguir com. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante nesta lição. Acho que não. Passamos então a outra. A lição 6. Na lição 6, nós temos aqui Owore. Owore. Aqui, Oafi, Iba, Mumi, Ofó, Owore. Fó é lavar. Owó é mão. E esse ré baixo, quer dizer, com acentuação baixo, significa a mão dele. Ele quer lavar a mão dele. Você, se fosse ele quer lavar sua mão, seria Owore. Como é a mão dele, passa a ser Owore, com essa acentuação baixa no ré, no pronome. Prosseguimos, vamos ver. Temos ali Fó. Fó é também repetição de uma vogal de um verbo. Significa a voz passiva com o pronome objetivo, com a repetição da última vogal, coisa que acontece na terceira pessoa do singular. Prosseguimos. Temos Kyoto. Vale a pena prestar atenção a isso aí, porque Kito significa antes. E o pronome vai entre o ki e o to. Kyoto, porque o antes é Kito. O que vai no meio é o pronome. Kyoto significa quando ele, ou antes dele. Se eu botar Kimoto, antes de eu, entendeu? O pronome vai no meio. Então a frase aí seria Kyoto-sun, antes dele dormir. Sétima lição. Eko Kechi. Nós temos aqui essa pouca coisa de diferente aqui. Temos essa palavra essé. Essé significa pé. Essé significa pé. Temos o faá também, que é a repetição da vogal do verbo. Faá, aló. Acó, adjacu. Quer dizer, acó é uma palavra usada para exprimir o macho, o animal macho. Abo é a fêmea e acó é o macho. Quando eu digo acó, adjá, quer dizer, um cachorro. Se eu dissesse abo, adjá, eu diria uma cachorra ou uma cadela. Esse acó e abo são as palavras usadas para fazer o masculino e o feminino dos animais em geral. Vamos à lição Kedsho, oitava lição. Dada ge e gibuibé. Ge é o verbo cortar. Quando eu ponho o N na frente, eu estou fazendo o que se chama em Yorubá o presente durativo. É o tempo presente. Dada está cortando uma árvore seca. Buibé é seca. Igi é árvore. O verbo ge é cortar. Quando eu anteponho o N, isto está cortando no momento, ele está no momento cortando uma árvore. Indica o tempo presente sem nenhuma dúvida. Vamos adiante. Nós temos o que. Eu tenho aqui igi um labubecan, o ani o que dada. Quer dizer, uma grande árvore seca está no Okedada. Oke significa montanha, monte, significa alto. Quando eu digo Okedada, no alto do sítio de Dada, no alto da fazenda de Dada, indica montanha ou qualquer coisa que seja elevada. Gelulé. Lulé, está aqui a frase. Oboe a quecan. Ele empunha um machado. Ele quer ofé figue, ele quer cortar a árvore
Lulê. Lulê, ele quer dizer, lulê é derrubar, lu é o verbo derrubar, ilé é o solo. Ele quer cortar uma árvore e derrubá-la no solo. Lulé, o verbo lu é lidiu com ilé, que é solo, terra, e formou a palavra lulé. Vamos adiante. Nós temos aqui faar, que eu já citei, o que é a repetição da vogal, não vamos tornar a falar sobre isso. Fiocum, com uma corda, fiocum, corda é o cum, ele quer com a corda derrubar a árvore e tal. Essa aí também passamos para a 9. Lição 9. Bater fiocum faig, é a mesma coisa. Bater com a corda que é derrubar a árvore seca, a árvore bribre, é a árvore seca. Vejamos o que temos aqui. Okun nippon. Nippon é que é a corda que ele vai comprar, okun. Bade foi comprar uma corda, nippon é grossa. Ele foi comprar uma corda grossa, uma corda forte para derrubar a árvore, né? Temos também aqui a palavra cancan no fim. Cancan. Cancan significa coisa nenhuma, significa nada. Quer dizer, ele cortou a árvore e não derrubou nada, não prejudicou nada. Então a palavra cancan, nós estamos fazendo a negativa total de uma coisa. A 10ª lição é comeuá. Bolar lê é bunló. Bolar está perseguindo é bum. Esse ló que vem colocado no fim da frase, ló, o seu significado normal é o verbo ir. Quando ele vem encerrando uma frase, ele está indicando que o verbo que o antecede é um verbo de movimentação. Está havendo uma ação de movimentação. Bolar está perseguindo. Se ele está perseguindo, ele está correndo, indo atrás. Então indica a movimentação. Esse ló no fim, a tradução dele não existe a tradução normal. Apenas indica que o verbo anterior foi de movimentação. Bolar está perseguindo é bum. É bum é o nome de uma criança, bolar é o nome de outra criança. Temos aqui embaixo a palavra pada. Pada é o verbo voltar. Ele chamou bolar para o lugar de volta. Pada. Vamos outra agora. Tem omon, que nós já vimos, pode ser traduzido como filho ou como criança. Omon. Eu acho que aqui está esse Ika, que estamos vendo aí. Ika significa uma pessoa maldosa, perversa. Então, o que Bolar fez, Bolar foi perversa quando chicoteou, quando agrediu a Ebum. Bom, nós vimos aqui comentários sobre as 10 primeiras lições. Os alunos devem prestar muita atenção a algumas coisas que vocês já viram nas suas apostilas e que devem ser bem observadas. Vocês observem as vogais, porque em Yorubá nós temos 7 vogais. Temos 2 vogais que não existem em português. Elas são as vogais E a vogal O. Porque nós temos A, E, I, O e U. Esse E e esse O tem o O e o E apresentam um tracinho ou um ponto embaixo da letra. Esse pontinho não é um sinal, significa que é uma outra letra, não é o E comum. Porque o E comum sem o som da vogal é fechada. Quando tem esse rabinho, esse ponto embaixo, o som da vogal é aberta. Quando não tem o sinal é E. Quando tem o sinal é E.
Quando não tem um sinal é U. Quando tem um sinal é O. Isso precisa prestar muita atenção, porque uma palavra mudando essa vogal muda o seu significado. Nós temos, por exemplo, a palavra ilê. Ilê, quer dizer, o E de ilê não tem o rabinho. Então ela é pronunciada fechada, o som. Ilê. Ilê significa casa, residência. Mas se eu botar o traço embaixo, passa a ser ilé. E deixa de ser residência, passa a ser terra, chão, no sentido de chão, de solo. Portanto, um sinalzinho embaixo da letra muda totalmente o significado da palavra. Por isso é importante que vocês observem se as letras têm esse sinal e quando fizerem a leitura, tendo o sinal, vocês apresentam o som aberto. Não tendo esse rabinho embaixo, o som é fechado. Vejamos algum curso de Yorubá por correspondência do professor Gilberto Baraona. Nesta fita, gravaremos neste lado o início da apresentação da gramática Yorubá. Como quase todas as línguas africanas, o Yorubá é uma língua tonal. Quando a estudamos, devemos considerar não apenas os sons, mas também a intensidade na pronúncia dos mesmos. O domínio desses tons é indispensável quando se pratica o idioma. Na grafia, os acentos tonais indicam a maneira correta de pronunciar cada sílaba e a altura do som que devemos dar a cada uma delas. Errar na pronúncia ou na colocação de um acento pode modificar totalmente o significado da palavra. Este trabalho, como nos é desconhecido, merece um cuidado todo especial. É claro que para estudarmos uma língua, a primeira coisa que devemos fazer é estudar o alfabeto desta língua. O alfabeto Yorubá é composto de 18 consoantes, 7 vogais orais e 5 vogais nasais. As consoantes são B, D, F, G, B, H, J, K, L, M, N, P, R, C, X, ou X, T, U e I. Não existem em Yorubá as letras C, Q, V, X e Z. As consoantes B, D, F, L, M, N e T são as mesmas, ou têm as mesmas pronúncias que em português. Vejamos as outras consoantes. G. O G é sempre gutural, jamais soando como em português na palavra gelo. E o G funciona ou pronuncia-se como se fosse um G. B. B é um sinal ou uma letra que não existe em português. Não existe nem a letra nem o fonema. Essa letra é formada por duas letras do alfabeto português, o G e o B, e pronuncia-se como se fosse um B explosivo, com os lábios moles. Você diz B, B. O H tem o som de um R suave, nunca é aspirado ou mudo. O G tem o som igual ao de G, como na palavra Djalma. Ele pronuncia
pronuncia-se como tivesse um D junto e pronuncia-se com um D quase imperceptível. Djalma. K. O K tem o som de C quando está antes de A, O, O ou U. E tem o som de QU quando antecede E, I. Quando precede a letra E ou a letra E, pronuncia-se como PQ juntos, isso a letra P. A letra P, quando precede E ou a letra E, pronuncia-se como um PQ junto. O R tem o mesmo som do R entre vogais em português, como nas palavras arenito, areia, araponga e etc. O S tem um som de S mesmo quando ele está entre vogais. Não é como em português, que quando o S está entre vogais, pronuncia-se como Z, como em casa. Lá seria caça. O X tem o som de um X ou do grupo consonantal CH, porque as letras C e o grupo consonantal CH, porque não existe em Yorubá nenhum grupo consonantal. Então o X substitui o X ou o grupo consonantal CH. O W tem o som de um U prolongado. Y tem o som de um I prolongado. Essas, portanto, são as consoantes do alfabeto Yorubá. Vejamos agora as vogais orais. As vogais orais em número de 7 são A, E, I, O e U. A vogal E tem um som fechado. É a nossa letra E, comumente, e é pronunciada fechada, com o som fechado, como nas palavras cedo, medo, pelo. Quando esta letra tem embaixo um tracinho, ou às vezes um ponto, esta letra é considerada para, como se diz nas palavras sede e etc. É o som aberto. Nós em português temos a mesma letra com o som aberto ou fechado, dependendo da interpretação do texto. Em Yorubá eles diferenciam. Tem o E fechado, que é a letra E sem o tracinho, pronuncia-se como E. E a letra E, quando tem um tracinho embaixo, pronuncia-se como E, um som aberto. A mesma coisa ocorre com a letra O, que ela tem um som fechado. E quando ela tem um tracinho embaixo, pronuncia-se como O, tem um som aberto. Sem o tracinho, nós pronunciamos como a palavra ovo, avô, povo, sono, você, novo e etc. Quando tem um tracinho, pronuncia-se com o som aberto, como cova, solva, coça, Lorena, Lorde, morde. Então, toda vez que tiver um tracinho embaixo da letra O, ela deve ser pronunciada assim, com o som aberto, O. Se não tem um traço, deve ser pronunciada com som fechado, como O. Passemos agora às vogais orais. Existem 5 vogais orais, ou seja,
Perdão, são 5 vogais nasais, ou seja, vogais que são pronunciadas através do nariz. São vogais anasaladas. Elas são a, e, in, on e O anasalamento é conseguido colocando-se após a vogal a consoante N, e não como em português, com a colocação do sinal tio. Palavras como chubon, oon, cancan, ocum, uim, funfum, janjan, gengen e etc. apresentam vogais nasais. Em Yorubá, as sílabas são formadas por uma vogal ou por uma consoante seguida de uma vogal. Não existe outra maneira de fazer uma sílaba em Yorubá que não seja com uma vogal ou com uma consoante seguida de uma vogal. Às vezes nós vemos uma palavra como funfum, que nós pensamos que tem 2 sílabas, cada sílaba com 3 letras, mas não é, ela tem 2 sílabas, cada sílaba tem 2 letras somente. Aí tem o F e a vogal nasal e não 3 letras, como pode a pessoa mal informada acreditar. Quando 2 vogais encontram-se juntas numa palavra, não se deve pronunciar como ditongo. Ditongo é a presença de 2 vogais numa sílaba e que são pronunciadas de uma vez só. 2 vogais numa palavra pronunciadas de uma vez só. Quando você diz assim, baia, o A e o I estão pronunciadas numa sílaba só, baia. Mas se você diz Bahia, você está separando as vogais. Então isso deixa de ser um ditongo, passa a ser um hiato. Em Yorubá não temos ditongo. Sempre que houver 2 palavras juntas, 2 vogais juntas numa palavra, devem ser pronunciadas como 2 sílabas distintas, ou seja, como um hiato. Se você encontra a palavra em Yorubá L-A-I-S-I, você não diz Laici, diz La-I-Si. Não diz Laici, como se diria em português. O Yorubá é uma língua tonal. Todas as sílabas das suas palavras podem apresentar 3 tipos de inflexão: a inflexão alta, a inflexão baixa e a inflexão média. Estas 3 tonalidades correspondem ou foram tiradas das notas musicais. As notas musicais apresentam uma escala ascendente. Elas vêm da tonalidade mais baixa subindo gradativamente. Você diz dó, ré, mi, vai subindo. Então, na confecção do alfabeto Yorubá, no estudo da língua Yorubá, se colocou para a tonalização as 3 vogais, as 3 notas musicais: do, dó, ré e mi, subindo. Dó é a mais baixa, ré a média e mi a mais alta. O tom mais baixo corresponde à nota musical dó. O tom médio corresponde ao ré e o tom mais alto ao mi. Estas 3 notas estão numa escala crescente. Quando falamos, a tonalização é realizada pela altura do som que emitimos na pronúncia. Quando escrevemos, estas 3 alturas são representadas por sinais ou acentos. Para o tom alto, usamos o acento agudo.
Para o tom baixo, usamos o acento grave ou a crase. Quando nós não colocamos nenhum acento, consideramos a sílaba com som médio. Nós temos, portanto, a primeira, ami, o rum, o que. Isso significa sinal tonal alto, ou seja, o tom alto, correspondente à nota mi, e graficamente é representado pelo acento agudo. Temos uma outra tonalidade, o ami, o rum e salé, ou seja, o tom baixo correspondente à nota musical dó. É representada graficamente pelo acento grave ou a crase. E temos o ami, o rum, a arim, é o tom médio representado pela nota ré, e que graficamente nós colocamos sem nenhum acento. A falta de um acento na escrita ou defeito na pronúncia de um tom na fala pode alterar completamente o significado de uma palavra. As palavras de mais de uma sílaba podem ter tonalidade crescente ou decrescente. Se elas começam num tom baixo e vão subindo, elas são crescentes. Em caso contrário, são decrescentes. Quando eu digo chubom, eu estou pronunciando uma palavra com as notas musicais do e mi. É, portanto, crescente, está indo de do para mi. Chu é mais baixo, bom é mais alto. Chubom. Se eu digo, portanto, no entanto, pupo, pupo são duas sílabas, a primeira é mi, a segunda é do. Portanto, ela está diminuindo de intensidade. Ela é decrescente. E nós dizemos pupo e não pupó. Pupo. A palavra cocoró, cocoró, é mi, mi, mi. É constante e é pronunciada na mesma tonalidade. Todas as sílabas têm a mesma tonalização. Cocoró. Existe também em Yorubá o sinal tio, chamado ami e fagum, que colocado sobre uma letra indica que esta letra deve ser pronunciada com prolongamento ou repetida. Assim, não. Eu tenho um tio sobre o A, portanto eu devo dobrar esse A. Beni. Eu tenho um tio sobre o E, devo dobrar esse E. É todavia mais correto escrever as duas vogais ou a vogal repetida em vez de colocar o tio. Uma notazinha deve tomar atenção. A vogal nasal aparece sempre depois das consoantes B, F, B, M, P e U. E a vogal nasal depois das demais. Depois de M, devemos colocar O, embora tenhamos de pronunciar ON. Isso significa que toda vez que a letra O, o O aberto, vier após a letra M, ele deve ser anasalado, em vez de O, pronunciar ON. O mesmo acontece com o A depois da consoante N. Embora tenhamos de pronunciar escrevemos ne puro. Por esse motivo escrevemos naná e dizemos nanã. Bom, é muito importante para nós que falamos e escrevemos a língua portuguesa acostumar com a tonalização iorubá para podermos usar corretamente este idioma. Eu vou deixar esta parte que tem de literatura, porque na apostila existe e vocês não precisam que eu diga aqui. Eu vou dizer apenas pronunciar as palavras que eu estou dando para o exercício. Vamos ver
aqui algumas palavras com a sua tonalização. Primeira, ocó, ocó. A segunda sílaba é mais forte. Quando eu tenho ocó, todas as duas sílabas têm a mesma tonalização. Mas se eu digo ocó, a primeira sílaba é mais forte. A primeira, ocó, é inchada. Quando eu digo ocó, com as duas tonalidades iguais, é marido, esposo. E quando eu digo ocó, eu estou dizendo, falando em veículo. Portanto, muda o significado quando muda a tonalização. Temos também ibá, ibá é cabaça. Mas se eu digo ibá com a mesma tonalidade, ibá, eu estou dizendo o número 200. Mas se eu digo ibá, eu estou dizendo que é uma peia ou uma corda, aquela corda que os homens usam para subir em coqueiro amarrado na perna. Aquilo é uma peia. Se eu digo ilê, eu estou dizendo casa. Mas se eu digo ilé, eu estou dizendo terra, solo e etc. Vejamos agora o artigo decimal. O artigo definido. O artigo é uma palavra que antecedemos ao substantivo para determiná-lo. Em português, ao mesmo tempo, esse artigo indica o gênero e o número. Em nossa língua, as coisas, os seres inanimados, ganham uma determinação de sexo, que não existe em Iorubá. Assim, aqui em português, nós dizemos que o lápis é masculino, a caneta é feminina, o sapato é macho, a alpercata é fêmea, o mar, o rio, o barro, o bonde, o escritório, o sorvete são masculinos, mas a lagoa, a casa, a lâmpada, a cozinha, a pátria, a espingarda são femininas. Não sei porque em português nós resolvemos dar sexo às coisas inanimadas, o que não ocorre em Iorubá. Em Iorubá só existe diferenciação entre masculino e feminino para os seres que têm realmente sexo, que têm possibilidade de ser separado pela diferenciação de sexo. Os artigos podem ser definidos e indefinidos. Em português, os definidos são o, a no singular e os, as no plural. Em Iorubá, temos a palavra nã, que se escreve N-A-A, significando os dois casos. Dizemos adjanã, o cachorro, bocinã, o bonde, ilê-nã, a casa, axó-nã, a roupa. Tanto o masculino como o feminino, que em português são diferentes, em Iorubá não tem diferença, porque bonde não tem sexo, casa não tem sexo, etc. Quando queremos pluralizar, antepomos ao substantivo, que vem sempre antes do artigo, a palavra auon, que é o pronome do caso reto da terceira pessoa do plural, que é usada sempre para determinar o plural em Iorubá. Se eu disser auon adjanã, esse auon está indicando que se trata de uma pluralização, então significa cachorros. Se eu digo auon ilênã, casas. Se eu digo auon axonã, roupas, e assim sucessivamente. Eu vou dar alguns exemplos lendo apenas a parte em Iorubá. Mofé lati adjanã, mori olobonã, boladjé eranã, mori auon adjanã. Passemos agora ao estudo do substantivo. Essas aulas estão sendo dadas com
brevidade, com rapidez, porque mais tarde voltaremos com essas mesmas aulas minuciosamente para estudar os casos excepcionais. Substantivo é uma palavra variável que representa uma coisa, um ser ou um local. Substantivo dá nome. É a palavra que dá nome às coisas, aos seres. E por isso é chamado em Yorubá Oró Orukó. Oró Orukó quer dizer palavra, nome. E o substantivo pode ser próprio ou comum. O substantivo próprio designa um ser entre os outros de uma mesma espécie. Assim, homem é um substantivo comum, mas se eu disser José, é uma espécie de homem, por isso é um substantivo próprio. Cidade é um substantivo comum. Se eu disser a cidade de Amargosa, eu estou dizendo um substantivo próprio, que eu estou especificando uma cidade entre as muitas cidades existentes. Eu estou especificando um exemplar. Gato é um substantivo comum, mas se eu disser o gato Félix, então eu estou pronunciando um substantivo próprio, porque Félix é um gato entre os outros todos. Sendo uma palavra variável, o substantivo varia em gênero, número e grau. O gênero do substantivo não se apresenta para os seres inanimados, como já disse. Vejamos alguns casos apresentados na língua iorubá e as maneiras como são apresentadas essas variações. Nós temos o primeiro caso, quando o masculino e o feminino dos substantivos são representados por uma palavra completamente diferente da outra. O substantivo tem uma palavra, o substantivo masculino tem uma palavra, o feminino tem outra. São poucas as palavras em que tal coisa acontece. Apresentaremos a seguir. Obá é rei, Aiabá é rainha. Duas palavras diferentes, uma indicando o masculino e outra o feminino. Babá, babá é pai. Iá, mãe. Ocurim, homem. Obinim, mulher. Obucó, bode. Euré, cabra. Acucó, galo. Adié, galinha. Nós estamos reparando que uma palavra é totalmente diferente da outra e formam o masculino uma, o feminino a outra. Vamos ver outras palavras assim, masculino diferente do feminino. Temos acucó, galo. Adié, galinha. Obene, senhor. Iá-afim, senhora. Ocó, esposo. Aiá, esposa. Boquini, cavaleiro. Ialodê, dama. Axó, feiticeiro. Adjé, feiticeira. Abô, carneiro. Agutã, ovelha. Então, esta é o primeiro caso que nós temos na formação do masculino e feminino na língua iorubá. Quer dizer, o masculino é totalmente diferente do feminino. Vou ler alguns exemplos que forneci sobre isso. Primeiro, Moni, Abocã, Ati, Agotamete. Quer dizer, eu tenho um carneiro e duas ovelhas. Então, carneiro é Abô, ovelha é Agutá. Lerei em Yorubá os restantes exemplos. Obalã, Umbuene e Leobá, Chubon, Ayabacofera. Momó, Eniapupo, Ocurim, Ati, Obinim. Erancolate Obatalá, Jé, Euré Funfun, Chubon, Erancolate Exu,
Jé Obocó Dudu. Obene dele, pelu Iafim Ayó, Lossi Ileolorum. Quando o substantivo indica uma profissão, um estudo, um estado social e etc., poderemos alcançar o masculino e o feminino com a colocação das palavras Okunin para homem e Obirim para mulher em seguida o nome. Esse é o segundo caso. É quando o substantivo expressa uma profissão, um estado social, etc. Então nós não antepomos, quando se trata de um homem, a palavra Okunin. E antepomos não, colocamos após. Quando se trata do masculino, Okunin. Para o feminino, Obirim. Ará, irmandade, fraternidade, quando acompanhada da palavra Okunin, significa irmão. Seguida da palavra Obirim, mulher, significa irmã. Eu vou dar alguns exemplos. Arakunin, irmão. Arabini, irmã. Omokunin, filho. Omobini, filha. Vocês reparem que a vogal inicial das palavras Okunin e Obinim a vogal inicial é elidida, desaparece na formação da nova palavra. Nós temos Omondekunin, menino, Omondebirim, Erukunin, Erubinim, Aburokunin, Aburobinim, Kurim, e é bom Kurim, e é bom Birim. Irmão mais velho e irmã mais velha.